Queridos, antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça. Amém. Te louvamos pelos irmãos e irmãs, filhos Teus que estão aqui nesta noite. Amém. Derrama o Espírito Santo sobre eles e sobre mim, e que o Senhor fale ao nosso coração, honrando a fé de cada um que escolheu estar aqui, e respondendo às necessidades de cada um. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Deus colocou no meu coração um tema para partilhar com os irmãos hoje à noite. Um tema que diz respeito à minha vida e salvação, e à sua vida e à sua salvação também. O título do sermão é Pecar ou não pecar? Eis a questão. Muitos pensam que são forçados a pecar porque são pecadores. Muitos pensam que não existe opção. Eu sou pecador, eu só posso pecar. Queridos, se nós pensarmos que somos pecadores, e pelo fato de sermos pecadores não tem outra opção senão pecar, nós vamos continuar pecando o quê? A vida toda. Mas nós temos que entender que o Espírito Santo existe, que Jesus Cristo existe como Salvador, e o sangue perdoador de Jesus Cristo existe, e Jesus Cristo proveu um escape para os pecadores, que é o perdão pelo sangue de Jesus e uma renovação do nosso interior através do Espírito Santo, que cria em nós uma natureza santa e espiritual como a de Jesus. Embora a palavra de Deus diga em Salmo 51, verso 5, Salmo 51, verso 5 diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos do ventre da nossa mãe como pecadores, com a natureza pecaminosa. Precisamos de um Salvador desde que nascemos da nossa mamãe. Não somente adultos precisam de um Salvador, mas também as crianças que nem têm consciência do pecado, mas já têm uma natureza pecaminosa, as criancinhas também precisam de um Salvador. Quando nós nascemos do ventre materno, nós temos uma natureza só, chamada natureza pecaminosa. Não temos a natureza espiritual santa, gerada pelo Espírito Santo. Não ainda. Não ainda. Só Jesus nasceu do ventre materno com a natureza santa espiritual. Ninguém mais. Todos os demais seres humanos que nascem na terra, nascem com uma natureza pecaminosa só do ventre materno. E a natureza santa espiritual vai ser gerada pelo Espírito Santo posteriormente, quando esta pessoa aceitar a Jesus como Salvador e se tornar filho e filha de Deus. Por isso, queridos, em João capítulo 1, verso 12, João capítulo 1, verso 12 diz, abra sua Bíblia e vamos ler, João capítulo 1 e o verso 12, mas a todos quantos o receberam, em outras palavras, a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem no nome de Jesus, aos que recebem Jesus como Salvador, eles se tornam filhos e filhas de Deus. Pode ser que com 20 anos, outros com 30, outros com 50, outros com 70 anos aceitam a Jesus como Salvador e se tornam filhos e filhas de Deus. Vejam que é uma opção, é uma escolha que Deus dá para você exercer a sua liberdade de escolha, escolher ser filho e filha de Deus. Nós não nascemos do ventre da nossa mãe como filho e filhas de Deus. Só Jesus nasceu do ventre materno. Lucas capítulo 1, verso 35, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 1 e o verso 35. O anjo falando com a Virgem Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Só Jesus nasceu santo. Todos nós nascemos pecadores, com a natureza pecaminosa, mas Jesus nasceu com a natureza santa. Vejam, queridos, no livro O Grande Conflito, página 510, diz:
É a graça que Cristo implanta na alma, que cria no homem a inimizade contra Satanás. Nós não nascemos do ventre materno inimigos de Satanás, nós nascemos amigos dele. Mas é a graça de Cristo implantada em você que vai tornar você inimigo de Satanás. Sem essa graça que converte, sem este poder renovador, o homem e a mulher continuariam cativos de Satanás. Mas o novo princípio na alma cria o conflito onde até então houvera paz. Não há conflito entre você e Satanás antes de Jesus Cristo implantar em você e em mim a graça divina. O conflito surge quando a natureza santa de Cristo é gerada em você. Então aí surge o conflito com a natureza pecaminosa. Quem quer que se ache aborrecer o pecado, quem quer que esteja aborrecendo o pecado, em lugar de amar o pecado, evidencia uma operação, a operação de um princípio inteiramente celestial, que veio de Deus. No coração não regenerado, existe amor ao pecado, disposição em acariciar o pecado, desculpar o pecado, mas no coração renovado pelo Espírito Santo existe ódio contra o pecado e decidida resistência ao pecado. Grande Conflito, página 512. Todos nós somos pecadores. Então todos nós temos que viver pecando a vida toda, não tem outra solução? Pecar ou não pecar? Abra sua Bíblia agora em primeira carta de João. A primeira carta de João, nós vamos ver aqui o capítulo 1 da primeira carta de João. Veja como a Bíblia é equilibrada. O Espírito Santo deu o equilíbrio para que você não descambe para um extremo e nem para outro extremo, nem para o 8, nem para o 80. Porque muitos dizem, sou pecador, então eu só posso pecar, não tem outra opção. Esse é um extremo. O outro extremo diz, não, eu posso viver sem pecar para sempre. Eu não peco mais. Esse é outro extremo. Porque esta pessoa está dizendo que ela não peca mais. Ela já alcançou a santidade plena e não peca mais. Esse é outro extremo. Satanás lança as pessoas de um extremo no outro. E veja como a Bíblia corrige esses dois extremos. Em primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, vou traduzir isso em palavras mais claras. Se dissermos que não pecamos mais, estão entendendo isso? Se dissermos que não pecamos mais, em nós não há verdade. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E agora o verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Você, quando diz eu não peco mais, alcancei um estado de santidade. Lembram-se vocês da carne santa, que é um movimento que surgiu no tempo do início da Igreja Adventista? Surgiu um movimento chamado Carne Santa, que eles diziam, eu cheguei num estágio que eu não peco mais. E Deus condenou este movimento, porque, queridos, existem pecados conscientes e pecados inconscientes. Pecados inconscientes, nós estamos pecando quase que sempre. Pecados inconscientes. Agora, você pode tomar uma decisão em nome de Jesus de romper com os pecados conscientes. E é exatamente isso que Deus quer que você e eu façamos. Rompermos com os pecados conscientes. Por isso diz aqui, queridos, verso 9. O que devemos fazer com os pecados conscientes? Com aqueles pecados os quais o Espírito Santo já nos convenceu. Porque em João capítulo 16, verso 8, diz que a função do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
Isto é responsabilidade do Espírito Santo nos convencer do que é pecado. Mas uma vez que ele nos convence, este pecado se torna consciente agora. Já não é mais inconsciente. Agora, o que fazemos com os pecados conscientes? Verso 9, capítulo 1 da primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda vez que confessamos, somos o quê? Perdoados. E somos purificados do pecado. Pelo sangue de Jesus. Agora o capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O Espírito Santo está falando através da boca do profeta João, dizendo: filhinhos, eu estou escrevendo, e Deus pediu para eu escrever isso, para que vocês não pequem. Será que Deus pede alguma coisa impossível? Quando Deus diz para você guardar o sábado, Ele está pedindo uma coisa impossível? Quando Ele está pedindo para você não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, quando Deus pede coisas para nós, Ele pede o impossível? Não, nunca pede o impossível. Ele pede coisas que são totalmente possíveis em nome de Jesus e pelo poder de Jesus. Porém, quando Deus diz: filhinhos meus, eu escrevo para que não pequem, é porque é possível não pecar. Pecados conscientes, é óbvio. É óbvio. É possível você romper com o cigarro? Sim. É possível você romper com a bebida alcoólica? Sim. É possível você romper com o adultério? Sim. É possível você romper com a pornografia? Sim. Com as drogas? Sim. É possível vencer os pecados conscientes? Aqueles que o Espírito Santo já nos convenceu e nos capacitou para vencer? É óbvio. Queridos, os cristãos são chamados para viver uma vida de vitória e não de fracasso. Muitos cristãos vivem arcados sob o peso dos pecados, dizendo: eu não aguento, eu não consigo, eu volto a praticar, eu não consigo vencer esse vício, eu não consigo vencer aquele pecado. Muitos acham que é comum e natural o cristão viver uma vida de fracasso espiritual, como se Jesus fosse impotente, como se Jesus não tivesse poder nenhum, como se o Espírito Santo não tivesse poder nenhum para regenerar e para transformar. Queridos, Jesus Cristo é todo poderoso, é o Deus do impossível, e Ele pode dar para você a vitória sobre qualquer pecado, herdado geneticamente ou desenvolvido pelo meio ambiente onde você vive. O Espírito Santo nos dá a vitória sobre todo o pecado, herdado ou cultivado através do ambiente onde vivemos. Quero que você leia comigo agora, queridos. Eu vou ler para vocês o que está no livro Grande Conflito, página 623, capítulo 39. Muitos pedem que eu dê o capítulo para que facilite, para que eles achem mais facilmente o texto. Diz assim: Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Então Satanás, ele tenta encontrar apoio em você, pegando algum pecadinho acariciado, pegando alguma coisa que você gosta de praticar, mas que não é da vontade de Deus. Ele se apoia nestes pontos de fraqueza que você e eu temos. Mas Cristo declarou a si mesmo, de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória, porque Jesus tinha a natureza santa desde o ventre materno. Agora, você e eu temos, além da natureza santa gerada pelo Espírito Santo, nós temos também a natureza pecaminosa, que já nascemos da nossa mãe com ela.
Mas não é pelo fato de termos natureza pecaminosa que somos obrigados a pecar. Satanás não pode obrigar ninguém a pecar, não pode forçar ninguém a pecar. Não há um pecado que você possa dizer, não, eu não queria de jeito nenhum, mas eu fui forçado. Não, você não foi forçado. Uma vez, uma irmã da igreja, aqui de Curitiba, ela trabalhava numa casa de família, limpando a casa, e o rapaz, ela estava sozinha limpando a casa, e o rapaz da casa, o filho do dono da casa, a forçou e tiveram uma relação sexual. Esta irmã contou para mim o que tinha acontecido. Eu disse, irmã, você foi forçada? Sim, ele me agarrou e eu não tive forças e aconteceu. Disse, tudo bem, está tudo bem. Não foi por sua vontade? Passaram-se alguns dias, ela voltou a conversar comigo e disse, pastor, não foi bem assim como eu contei para o senhor. Eu poderia ter resistido se eu quisesse. Falei, ah, sim. Aí sim. Se você poderia ter resistido e não resistiu, então você tem parte no pecado. E você precisa confessá-lo a Deus. E Deus vai perdoá-la. Queridos, não existe como Satanás forçar uma pessoa a pecar. Porque o pecado consciente é um ato voluntário da alma. Grave isso na mente. O pecado consciente é um ato voluntário da alma. Você decide xingar ou não xingar. Você decide cobiçar ou não cobiçar. Você decide falar mal de alguém ou não falar. Você decide pecar ou não pecar. Pecados conscientes. Por que Caim pecou? Será que Caim pecou porque existiam muitas tentações externas? Existia televisão, existia rádio, existia programas, existia muita tentação externa tentando Caim, por isso ele pecou? Não, queridos, não existia nada disso no tempo de Caim. E por que Caim pecou? Porque ele decidiu pecar. Ele decidiu matar Abel. Satanás não o forçou a matar Abel, ele escolheu matar Abel. Satanás só deu a ideia, só deu a sugestão, mas quem executou foi Caim. Mas ele não foi forçado. Queridos, em Tiago capítulo 1, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, e o verso 13 a 15, explica direitinho onde é que nasce o pecado. Tiago capítulo 1 e o verso 13 a 15. Como é que o pecado é consumado? Como é que o pecado ele é praticado? É por influências satânicas que vêm de fora? Como é que acontece o pecado? Explica direitinho aqui em Tiago capítulo 1 e o verso 13 a 15. Vamos ler? Ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado. Não joga a culpa em quem? Em Deus. Eu diria também, não joga a culpa no diabo. Ah, eu pequei, o diabo é culpado. Se você chegar no juízo divino, no juízo de Deus e falar, eu pequei porque o diabo me tentou, vocês acham que Deus vai engolir essa desculpa? Hein? Vocês acham que se Davi, quando Davi adulterou com Batseba, e Davi matou o marido dela, Urias, o Eteu, que era um general fiel a Davi, e ele o matou, vocês acham que quando o profeta Natan chegou para Davi e disse, você é este homem, tu és este homem, se Davi tivesse dito, não, mas Satanás me tentou, a provação foi muito forte, vocês acham que Deus teria dito, está perdoado o teu pecado? Deus teria dito? Não.
Por que é que Deus disse para Davi: perdoado está o teu pecado? Porque ele não deu desculpa para o pecado, ele não tentou uma desculpa esfarrapada, não jogou a culpa na mulher que era bonita, não jogou a culpa no diabo, ele assumiu a responsabilidade dizendo: eu pequei. E quando você, meu irmão, e eu assumimos a responsabilidade e não jogamos em cima do nosso pai, porque eu nasci assim, porque o meu pai era assim, porque o meu pai era viciado, porque eu venho de uma família geneticamente deteriorada, depravada. Não, pare de culpar os outros e assuma dizendo: eu pequei. E Deus dirá para você: filho, perdoado está o teu pecado, e aqui está o meu poder para você não voltar a praticar esse pecado. Jesus diz: eu perdoo você e eu o capacito para não voltar a pecar esse pecado. Queridos, nós não adoramos um Deus fracassado, de mãos amarradas, incapacitado de nos ajudar e de nos dar a vitória. Lembre-se que Satanás é um poder, porém um poder vencido. Satanás é um poder vencido. Lembre-se que a cabeça da serpente não será esmagada, porque ela já foi esmagada na cruz do Calvário. Cristo já é vencedor, e Cristo está dizendo para você: eu te dou a minha vitória, eu te dou a minha vitória, mas eu não posso forçar você a aceitar a minha vitória. Eu não posso forçar. Eu te dou a minha vitória sobre qualquer pecado, sobre qualquer tentação, mas me peça com lágrimas, me peça com confissões, me peça com jejuns, e eu te dou a minha vitória. Eu venci o mundo. Não é isso que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que tem de bom ânimo? Porque Ele vai dar a vitória dele para você. Então aqui diz, queridos, o verso 13 estamos lendo, né? Capítulo 1 de Tiago, verso 13: ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. O diabo tenta, Deus não tenta ninguém, mas o diabo tenta, mas só tenta. É pecado ser tentado? Não. A única coisa que o diabo pode fazer, queridos, é tentar, só. Como no caso de José, ele colocou uma bela mulher na frente de José, ele tentou enfeitiçá-lo com aquela mulher, ele estava tentando, e a mulher Satanás fez com que a mulher até avançasse o sinal vermelho, agarrando de uma forma que rasgou a roupa dele. Mas Satanás não conseguiu forçá-lo a pecar, porque ele saiu correndo. É impossível que Satanás force alguém a pecar. Deus não permite, porque seria injusto. Seria uma desculpa para o pecado. Não existe desculpa para o pecado. E se Deus permitisse que Satanás forçasse você a pecar, existiria então a desculpa para o pecado? E quando existe uma desculpa para o pecado deixa de ser pecado. Mas pecado não tem explicação, irmãos, porque não tem desculpa. E agora vejam o verso 14. Como é que nós somos tentados? Verso 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, seduzido pela sua própria concupiscência. Nós somos tentados por alguma coisa que já existe dentro de nós desde que nascemos do ventre materno. Cada um, leia de novo o verso 14: cada um é tentado quando atraído e seduzido por quem? Por quem? Pelo diabo. É isso que a Bíblia está falando? O diabo tenta, seduz, mas a Bíblia está explicando que o pecado, ele surge dentro de você, porque você já tem a natureza pecaminosa. Eu sou seduzido pela minha própria concupiscência que está nos meus membros. Aquilo que Paulo dizia: aquilo que eu quero fazer, não consigo fazer; aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E eu vejo que existe uma guerra, existe a lei do pecado nos meus membros.
é a natureza pecaminosa? Portanto, queridos, o verso 15 agora. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Queridos, no livro O Grande Conflito, confirmando aquilo que nós falamos, que Satanás não pode forçar uma pessoa a pecar, eu falei, agora eu vou ler um texto do Grande Conflito, para confirmar isso que eu falei. Capítulo 30 do Grande Conflito, página 510. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. Para que você peque, tem que existir o seu consentimento. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Eu gosto deste pensamento. Eu carrego comigo esse pensamento. Quando surge o pecado na minha frente, quando surge a tentação, eu lembro, ninguém é forçado a pecar. Satanás não pode forçar a ninguém a pecar. E eu estou dizendo não para esse pecado. E tchau. Me retiro. Você corre do pecado. Não é feio correr do pecado. Ou você corre do pecado, ou ele vai te agarrar. Fuja do pecado. Se você está num ambiente e sente que está sendo tentado, e a tentação está ali todo dia, você saia daquele ambiente. Mude de emprego, mude de cidade, mude de igreja. Que é isso, pastor? Verdade. Quantas igrejas adventistas tem na cidade? Dezenas. E se você está sendo fortemente tentado, constantemente, dentro de uma igreja, você pode frequentar a outra. Não é pecado você transferir a sua membresia da igreja de Cotolengo para a igreja de Santa Quitéria. Eu li a história de um marido que estava sendo fortemente assediado por uma mulher bonita no trabalho dele, na empresa onde ele trabalhava. E ele chegou em casa e abriu o coração para a esposa, disse: querida, eu amo você, mas eu estou sendo tentado diariamente por uma mulher que trabalha na mesma sala, e ela é bonita, e estou sendo assediado, e eu estou decidido a correr do pecado, como José, fugir do pecado. Eu tenho um bom salário, mas eu estou pedindo demissão da empresa, e vamos mudar para uma outra cidade. É provável que o salário que eu vou receber lá na outra cidade vai ser bem menor do que o salário que eu tenho aqui, mas eu quero salvar o nosso casamento. A esposa era uma esposa espiritual e sábia. Ela disse: eu estou com você, eu também quero salvar o nosso casamento. Nem que seja para você diminuir o seu salário, mas vamos mudar de emprego e vamos mudar de cidade. Só que tem mulher que, se o marido falar isso, aí que acaba o casamento. Ah, é? Tem mulher que vai falar: ah, é? É assim? Então você está sendo tentado? Então você está gostando da mulher lá? Então está tudo acabado. Queridos, ser tentado não é pecado. E nós temos que criar estratégias para fugir da tentação. Fugir da tentação. Quando nós estávamos fundando esta igreja de Cotolengo, tinha uma mulher que me perseguia. Ninguém sabia. Mas onde eu ia pregar, ela ia. Tinham várias igrejas e não tinha ônibus, era estrada de chão. E ela vinha esperando que eu desse carona, porque não tinha ônibus. Quando terminava o culto, já não tinha mais ônibus. Pois ela ficou no escuridão e na poeira, porque eu passei com o carro e fui para casa. No outro dia, cedinho, ela estava na porta da minha casa, falando com a minha esposa.
Isso é pastor? Isso não é pastor. Deixou a ovelha abandonada lá naquela escuridão, sem ônibus, no meio da poeira. Eu disse: você vai ficar lá quantas vezes você quiser, porque eu não vou te levar. Porque ela estava me julgando mal. Ela estava me julgando mal. Era uma mulher pobre, que eu comprava bujão de gás, porque ela não tinha gás para cozinhar, consegui móveis para a casa dela, e ela começou a interpretar que eu estava com outros interesses. Nunca mais ela entrou no meu carro, nunca mais eu dei chance. Queridos, nós temos que o quê? Fugir do pecado. Não fuja, para você ver. Não fuja. Saia por aí carregando mulheres no seu carro e visitando mulheres sozinho dentro de uma casa. Você vai ver o que vai acontecer. Você está se expondo. José fugiu, eu fugi, e você também é convidado a fugir. Aqui também nesse distrito tinha um irmão muito missionário, e ele sempre ia para a igreja, não aqui do Cotolengo, uma outra igreja do nosso distrito. Ia para a igreja e voltava da igreja acompanhando uma irmã que estava estudando a Bíblia com ele, uma interessada. Toda noite, sábado à noite, domingo à noite, quarta à noite, ele ia com esta irmã interessada e voltava, e voltava. Eu disse: irmão, não está bem assim. Não está bem. A distância é longa, é escuro, e você está indo e vindo com esta irmã. Ela tem o marido dela não vai gostar. Mas eu estou trazendo ela para a igreja. Mas arrume uma irmã então. Arrume uma irmã que venha com ela. Prudência, irmãos. Prudência. Não é Jesus que falou: sede prudentes como as serpentes. A serpente não fica se expondo aí na esquina tomando sol, irmãos. Você não vai ver uma serpente na esquina tomando sol para todo mundo ver. Ela é prudente, ela se esconde, ela não se expõe. E o cristão tem que ser prudente. Não é só evitar o pecado, meu irmão, é evitar também o quê? A aparência do pecado. Há pessoas que evitam o pecado, mas não evitam a aparência do pecado. E o que vai acontecer? Eles vão pecar. Eles vão pecar. Evite a aparência do pecado. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Pode angustiar, Satanás pode angustiar você, mas não contaminar. Pode causar agonia, mas não aviltamento. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e Satanás. Se eu não fugisse do pecado, hoje eu não estaria pregando aqui nesse púlpito. Numa outra ocasião, por que eu estou contando? Porque foi o meu primeiro distrito, irmãos. Satanás já tentou me derrubar já no primeiro distrito, para não existir ministério do pastor Samuel Ramos. Uma professora de faculdade pediu estudos da Bíblia. E eu, como missionário de Jesus Cristo, fui à casa dar o estudo. Quando eu cheguei lá, ela estava daquele jeito, quase que sem roupa. Nunca mais pisei lá. Nunca mais. Eu me retirei, fui embora e nunca mais voltei para dar estudos bíblicos para alguém que estava o quê? Estava sendo um assédio, uma estratégia de Satanás para engodar, para seduzir. Queridos, sede prudentes como as serpentes. O pecado é um intruso por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso o pecado, é inexplicável, e desculpar o pecado corresponde a defender o pecado. Grande Conflito, página 493, capítulo 29. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder os seus pecados
ou explicar os seus pecados, permitindo que permaneçam os pecados nos livros do céu, sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. O pecado tem que ser confessado todos os dias, antes de dormir. Eu costumo dizer que, por que você dormir com o pecado, se você pode dormir com o perdão? Se você confessa antes de dormir, confessa o pecado de ter magoado a esposa, confessa o pecado por ter gritado com a esposa, ou com o marido, ou com o filho. Se você confessa o seu pecado antes de dormir, você dorme com o perdão. E enquanto você dorme com o perdão, o Espírito Santo está trabalhando na sua mente. E você amanhece melhor do que quando dormiu à noite. Agora, se você não confessa o pecado, você dorme com o pecado. E o espírito maligno trabalha na sua mente enquanto você dorme. E você amanhece pior do que antes. Enquanto dormimos, alguma coisa acontece na nossa mente. Não está tudo parado, inativo, não. Enquanto dormimos, ou o Espírito Santo ou o espírito maligno estará trabalhando na nossa mente, com a nossa permissão. Com a nossa permissão. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo, todos os que não são decididos seguidores de Cristo, são servos de Satanás. Para não ser servo de Satanás, eu tenho que ser um decidido seguidor de Cristo. Não existe este negócio, não, eu não estou seguindo a Cristo, mas também não sigo Satanás. Não. Quem não é um decidido seguidor de Jesus, já é um servo de quem? De Satanás. No coração não regenerado, existe amor ao pecado, disposição para acariciá-lo e desculpá-lo. No coração renovado, existe ódio ao pecado e decidida resistência ao pecado. Quando os cristãos escolhem a sociedade com os ímpios e incrédulos, eles estão se expondo à tentação. Livro Grande Conflito, página 508, capítulo 30. Queridos, Deus me pediu para pregar essa mensagem hoje. Sempre que alguém me pede para pregar, eu oro a Deus e falo: Senhor, qual é a mensagem que o Senhor quer que eu pregue? Pecar ou não pecar? Somos forçados a pecar porque somos pecadores? Onde começa a vitória ou a derrota? Se um corredor, esses atletas de corrida de 100 metros, de velocidade, se ele estiver ali parado, esperando o sinal que será dado para ele iniciar a corrida, se ele estiver ali esperando o momento da partida, da saída, e pensando assim: eu não vou conseguir, eu não vou ganhar, será que ele vai ganhar? Não vai ganhar. Porque a mente dele está dizendo para os músculos dele, para as pernas dele, para todo o corpo dele, a mente está dizendo que não é possível ganhar. Quando você diz que não é possível vencer um pecado, você nunca vai vencer. Então, para vencermos o pecado, nós temos que entender que é possível vencer, porque Cristo venceu. E se Cristo venceu, a vitória dele é minha. Eu pego a vitória dele. A vitória sobre o pecado não é uma vitória minha, é uma vitória de Cristo. Eu me aposto da vitória de Cristo. O Espírito Santo dá a mente de Jesus para você. O Espírito Santo dá para você os traços de caráter de Jesus. E a vitória é de Jesus. E toda a glória é de Jesus. Todos os méritos são de Jesus. Então, meus queridos, existe uma preocupação muito grande no meio dos cristãos, dos membros da igreja, como é que eles vão conseguir viver sem pecar depois que a porta da graça se fechar. São muitas pessoas que me perguntam: pastor, é verdade que depois que a porta da graça se fechar, nós vamos ter que viver sem pecar? Eu vejo que esta é uma preocupação geral. Mas eu digo assim: não é bem assim.
Se você está pensando que depois do fechamento da porta da graça, você tem que viver sem pecar, Satanás está te enganando. Sabe por quê? Porque essa é uma armadilha. Porque o que Deus está esperando de você é que você deixe de pecar conscientemente antes do fechamento da porta da graça. Se você está esperando deixar de pecar conscientemente depois do fechamento da porta da graça, a porta da graça vai se fechar e você vai estar perdido. E Satanás vai estar muito feliz. Deus não quer que você viva sem pecar depois do fechamento da porta da graça. Deus quer que você viva sem pecar conscientemente hoje, agora. Não naquele tempo. Muitas pessoas acham que o fechamento da porta da graça é miraculoso e vai fazer um milagre, que a pessoa pecou até ali e dali para frente não peca mais, como se existisse um poder miraculoso no fechamento da porta da graça. É assim que muitos antes do casamento paqueram vários, não é? Como beija-flor, não é? Que beija uma flor, beija outra e vai. Não, eu sou solteiro, não sou casado ainda. Depois que eu casar, não. Depois que eu casar, aí eu vou, não é? Vou ser fiel, eu sou a minha esposa. E assim eles vão até o casamento. E depois do casamento, eles dizem, agora eu sou um homem casado, daqui para frente, e agora eu vou viver e ser fiel só a minha esposa. Funciona isso, irmãos? Você acha que o casamento tem um poder miraculoso de transformar o profano e adúltero e amante de tantas, que o casamento em si vai transformá-lo num homem fiel, num marido fiel? Não vai. Se ele quer ser fiel à esposa depois do casamento, ele já tem que ser fiel à namorada antes do casamento. Se você quer deixar de viver em pecado depois do fechamento da porta da graça, você já tem que começar a deixar de pecar conscientemente hoje, no dia a dia. Porque o selo do Deus vivo, mencionado em Apocalipse capítulo 7, que será colocado na testa dos filhos de Deus, e o derramamento do Espírito Santo em forma de chuva serôdia, só acontecerão na vida daqueles que romperam com pecados conscientes. O selo do Deus vivo não será aplicado na vida daqueles que não decidiram romper com pecados conscientes e também não receberão a chuva serôdia do Espírito Santo. Se a chuva temporã do Espírito Santo não foi suficiente para você romper com pecados conscientes, você nunca receberá a chuva serôdia. Então, meus queridos, Deus quer santidade de você hoje. Hoje, agora. Agora, pastor, eu estou disposto a romper com os pecados conscientes. Mas e se eu pecar? Se você pecar, eu leio para você 1 João capítulo 2, verso 1. 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Pecados conscientes, irmãos. Mas, se todavia alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia! Aleluia! Se você decide não pecar mais este ou aquele pecado, acariciado, mas se um dia você escorrega e pratica, corra para os pés de Jesus e confesse-o com lágrimas, e o perdão lhe será dado, e você será revestido do Espírito Santo. Queridos, Jesus está chamando você para uma vida vitoriosa, cristãos vitoriosos, porque Cristo nos dá a vitória dele. Quando Deus diz, sede santos, porque eu sou santo, Ele não está pedindo uma utopia, Ele não está pedindo uma impossibilidade, porque Ele está disposto a dar a santidade dEle para você. Ele está disposto a escrever santidade ao Senhor na sua testa. É Ele que faz a obra, eu só tenho que pedir, eu só tenho que clamar, orar e jejuar por isso. E eu deixo o desafio de Deus para você: santidade ao Senhor,
Sede santos, disse Deus, porque eu sou santo. Mas eu que vou dar a minha santidade para vocês. Que Deus dê para você a vitória, a alegria de uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. É o meu desejo, minha oração. Amém? Amém. Amém.